Tradutor, Otaquinho 4 afinidades. Todos ficaram chocados ao ver o resultado. Brian tem 4 afinidades: fogo, relâmpago, vento e madeira, isto é. Bargan estava estupefato. Seus olhos se abriram amplamente e sua boca abriu. Ele olhou para Brian e o orbe para frente e para trás. Apenas algumas pessoas tinham 4 afinidades e Bargan sabia disso. Todas essas pessoas eram indivíduos extremamente poderosos. Um mago com 4 afinidades estava destinado a se tornar uma figura influente no futuro. Enquanto houver uma pessoa que o guie, ele estaria no topo algum dia. Pensar que encontraria uma pessoa como ele aqui, Solta riu e tentou se lembrar se há uma pessoa chamada Brian da Gruel de volta ao jogo. Mas sem sucesso, ele não conseguia se lembrar de uma pessoa que tivesse o nome de Brian da Gruel no jogo. Isso é realmente outra coisa. O futuro que eu conheço talvez não seja o mesmo que o futuro daqui. Solta pensou com um sorriso no rosto. O tempo presente estava indo em uma direção que ele não conhecia. Até Alice, que sempre ficava calada, exibia uma expressão de surpresa no rosto. Brian se virou e voltou para sua cadeira sob o olhar de todos os alunos da classe. Como vai ser? Eu tive com um bom resultado, Solta. Brian disse com um sorriso. Sim, eu não esperava isso. Solta sorriu e fechou os olhos. O resultado foi realmente surpreendente. Alice olhou para Brian com uma carranca no rosto. Os alunos começaram a murmurar entre si enquanto olhavam para Brian. Eles estavam falando sobre suas 4 afinidades. Silêncio! Bargan disse em voz alta, fazendo com que os alunos parassem de falar. Ele então continuou, ok, próximo. A pessoa ao lado de Brian se levantou. Boa sorte! Brian disse a ele. Sim. A pessoa sorriu ironicamente. Ele não achou que conseguiria um bom resultado. Ele ficaria bem, desde que não fosse ruim. Depois de meia hora, todos eles terminaram de medir sua capacidade de mana e afinidades. Todos eles tinham mais de 200 reservas de mana e isso era uma boa notícia para Bargan. Eles seriam capazes de lançar vários feitiços se tivessem mais de 200 manas em sua reserva. Foi o suficiente para durar uma batalha. Um feitiço de nível 1 consumia de 5 a 50 mana por uso. É por isso que em seu nível atual suas reservas de mana eram suficientes. Eles seriam capazes de aumentá-lo treinando intensamente até atingir o nível em que pudessem lançar um feitiço de nível 2. Na hora do almoço, Bargan foi ao escritório do diretor. Ele relatou os alunos que tinham talento em sua classe ao diretor. Isso é verdade? Uma pessoa com 4 afinidades apareceu aqui no nosso instituto. Um homem de meia idade com cabelo branco e barba disse. Ele tinha orelhas e cauda de raposa branca. Ele era o diretor do Instituto Ladro, Azin de Reigan. Se Bargan era o mago mais poderoso do instituto, Azin era o guerreiro mais poderoso do Instituto Ladro. Sim, diretor. Além disso, 3 entre os novos alunos têm habilidades e proezas de batalha surpreendentes. Bargan disse enquanto colocava 3 arquivos na mesa de Azin. Bom, contanto que os alunos mostrem vontade de aprender, não hesitaremos em ensiná-los e fornecer-lhes os recursos adequados, disse Azin enquanto pegava os arquivos e os examinava. Foram as informações sobre Brian, Alice e Solta. Apenas as coisas básicas foram escritas nos arquivos, uma vez que não havia informações sobre o histórico dos 3 alunos. Isso significava que eles não eram cidadãos deste reino. Não nos importamos com o passado deles, desde que tenham habilidade, disse Azin e virou a cabeça para o outro homem na sala. Ele perguntou, Jace, e você? Jace era um elfo de pele azul. Para ser preciso, ele é um elfo do oceano. Um elfo do oceano era uma espécie de elfo que vivia nas profundezas do oceano. Algumas pessoas os chamavam de tritões em vez de elfos do oceano, mas apenas eles sabiam que sua origem eram elfos, não tritões. 2 dos novos alunos do curso de espadachim mostram grandes talentos, disse Jace enquanto colocava os arquivos dos novos alunos em cima da mesa. Azin o pegou e olhou para ele um por um. Nosso curso de escudo também tem novos alunos talentosos.
Um homem com uma constituição enorme deu um passo à frente. Ele estava usando armadura completa. Treine-os bem, disse Azim antes de fechar os olhos. Sim. O que devo comer hoje? Solta se levantou e espreguiçou o corpo. Ele se sentia cansado de ficar sentado por algumas horas sem fazer nada. Vamos para o refeitório, Solta. Brian se levantou e disse. Tudo bem, Solta assentiu e olhou para Alice. Quer se juntar a nós? Estou bem, trouxe meu próprio almoço, Alice disse a ele. Isso é lamentável, disse Solta e ele encolheu os ombros. Ele não a forçaria se ela não quisesse se juntar a eles. Ele saiu da sala com Brian e o resto dos novos alunos. Eles compraram um almoço no refeitório e comeram lá. Enquanto comia, o grupo falou sobre as afinidades que Brian tem. Viu? Então você não teria nenhum problema se me levasse em sua missão. Brian disse enquanto cutucava o lado de Solta. Bem, eu me lembro que foi apenas uma medição e não mostrou nossas habilidades de combate, disse Solta enquanto esfregava o queixo. Você não precisa ter inveja do meu resultado. Você pode apenas me elogiar. Brian riu alto. Esse cara provavelmente não tem ideia de como é bom ter 4 afinidades. Solta pensou enquanto olhava para Brian, que estava rindo alto. Ele coçou o queixo. No próximo fim de semana, ele estava fazendo uma jornada para completar os requisitos de sua segunda evolução. Seu destino era a floresta entre o reino de Hebrei e o país de Mari. Lá ele encontraria uma maçã verde venenosa podre. Sim, o que ele precisava era uma podre. Foi um dos requisitos de evolução que ele escolheu. O outro era a carne de um morto-vivo acima do nível 20. Solta balançou a cabeça e disse, vamos voltar agora, a aula já vai começar. Oh! Isso mesmo, eu esqueci disso. Brian disse. Eles voltaram para a sala de aula e depois de alguns minutos, Bargan veio e começou a aula. Uma vez que uma pessoa aprende um feitiço mágico, o feitiço é impresso em sua consciência interior. A pessoa constrói a estrutura do feitiço e imprime o círculo mágico em sua consciência interior. A consciência interior era como a alma de uma pessoa, mas também era diferente da alma. Está dentro de nossa mente e é lá que construímos o feitiço para que possamos lançá-lo facilmente. Bargan explicou sobre os feitiços aos alunos. Um dos alunos levantou a mão. Ela é a representante de classe, Lumilia. Sim. Bargan disse a ela. Sim, todos nós podemos lançar magia, mesmo sem imprimi-la em nossa consciência interior. Bargan acenou com a cabeça para ela. Então, qual é a diferença entre os dois lançamentos? Lumilia perguntou com uma expressão confusa. Os feitiços que as pessoas imprimem em sua consciência interna são chamados de feitiço interno. Era 2 vezes mais poderoso do que os feitiços normais. Além disso, você pode torná-lo mais poderoso modificando e organizando a sequência mágica em sua consciência interna. Você não precisará para construir a estrutura do círculo mágico ao lançar um feitiço. Afinal, você já tem a estrutura do círculo mágico em sua consciência interior. Bargan parou por um momento antes de continuar. Uma pessoa normal só poderia imprimir 4 círculos mágicos em sua consciência interna. Mas não é o mesmo para todos. Como eu, imprimi 7 círculos mágicos em minha consciência interna. O único problema é que quanto mais você imprime um círculo mágico em sua consciência interior, mais difícil se torna o processo. Tudo bem, professor, eu entendo. Lumilia acenou com a cabeça para Bargan enquanto ela se sentava em sua cadeira. Solta ouviu as palavras de Bargan com atenção. Ele não tinha nenhuma ideia do que era uma consciência interna ou uma impressão de círculo mágico. Um feitiço não era como uma habilidade de combate que poderia ser aprimorada por meio de treinamento ou uso repetido. A questão era, ele poderia aprimorar o feitiço usando pontos de habilidade e ele não precisava construir um círculo mágico ao lançar seus feitiços. Ele apenas pensa sobre os feitiços e o círculo mágico e eles apareceriam automaticamente. Solta fechou os olhos. A estrutura de todos os feitiços que ele aprendeu estava em sua mente. Foi colocado com força em sua mente quando ele usou os pontos de habilidade para aprendê-lo. Na descrição de Bargan, o feitiço interno era igual aos feitiços que ele usava.
Ele não precisa construir a estrutura do círculo mágico para lançar o feitiço. Então, o que aconteceria se todos os seus feitiços fossem feitiços internos e já estivessem impressos em sua consciência interna pelo sistema? É por isso que ele não precisava construir o círculo mágico ao lançar um feitiço. Se for realmente assim, ele já tinha 9 feitiços internos. Afinal, ele poderia lançar todos os seus feitiços com apenas um pensamento. Ele só precisava entrar em sua consciência interior para confirmar seu palpite. Combo 20-60.